estão? Espero que estejam todos bem e este é o canal Turbilhão Russo. Desde já eu peço que você deixe o seu like, compartilhe, comente para que eu e o YouTube entendamos que que o canal é relevante e que você aí que está me ouvindo, está gostando deste conteúdo, tá bom? Bom, o nosso canal ele tem duas maneiras de funcionar, né? Tem um núcleo que é um núcleo em que pegamos uma obra específica, como no caso agora estamos fazendo com a obra Os Demônios, e aí fazemos uma série de vídeos sobre esta obra, que no caso é a que estamos analisando no momento, e temos a playlist. E o outro foco é pegar aí na fortuna crítica de Dostoiévski teóricos para que a gente pegue capítulos de suas obras ou até mesmo, dependendo da situação, percorrermos aí um livro todo, né, dependendo da situação. Enfim, a gente vai analisando conforme a própria demanda de curadoria que há no canal. Então, tudo isso para dizer que hoje nós vamos então fazer o primeiro vídeo de um teórico que vamos utilizar, um novo teórico aí. Então, vamos dar uma paradinha, né? Uma paradinha no Berdyaev e falarmos de um novo teórico, né? Então, esta série inaugura aí o estudo deste novo teórico que é o Dmitri Merezhkovsky, tá? E há um motivo, gente, há um motivo pra gente, tô ligando aqui o meu equipamento aqui agora eu tô com ó o que ele faz, gente, essas besteiras tecnológicas, né, gente? Então, há um motivo para a gente pegar o Dmitri Merezhkovsky, né? Justamente porque a série ali sobre o Berdyaev, que vem sendo acompanhada aqui, né, gente, ela faz essa pausa, mas que no fundo não é exatamente uma pausa, é uma continuação, porque o Merezhkovsky ele é um dos críticos que o próprio Berdyaev vai citar e discutir em O Espírito de Dostoiévski, né? Então, por isso, eu resolvi dar uma paradinha para a gente voltar um pouquinho e, enfim, fazer dessa forma, né? E intercalando aí os teóricos, né? Então, ir até o Merezhkovsky é ir a uma dessas fontes que o Berdyaev dialogava, né? E o ponto de partida é um dos livros aí mais influentes já escritos sobre a literatura russa, gente, que é Tolstói e Dostoiévski. Olha que briga boa, né? O gênio versus o outro gênio, né? Então, antes de entrar no texto, a gente vai apresentar um pouquinho este autor, né, e situar a obra e esclarecer por que vale a pena dedicar aí uma série com alguns vídeos, né? Hoje vamos falar de um capítulo, mas poderemos, com certeza, traremos outros capítulos da sua obra, né? Então, o Dmitri Sergeyevich Merezhkovsky, ele nasceu em 1865 e morreu em 1941. Ele foi um poeta, um romancista, ele foi ensaísta, ele foi um pensador religioso, né? E é uma das figuras centrais daquilo que se convencionou chamar a Idade de Prata da cultura russa, tá? Então foi um período aí de intensa efervescência artística e espiritual que precedeu a Revolução. Tomar um gole de café, né? Como sempre, né, gente? Então, gente, o Merezhkovsky, ele foi um dos fundadores aí do simbolismo russo, né?
lado da sua esposa, a poeta Zinaida Hippius, acho que é assim que fala, né? Que esteve aí no coração dos grandes debates religiosos e filosóficos do seu tempo, o Merezhkovsky, né? Sempre movido por uma preocupação que foi central na sua obra, que foi a busca de uma nova consciência religiosa, capaz de reconciliar aquilo que o cristianismo histórico havia separado, né? Ele também foi um dos organizadores célebres lá das reuniões religiosas, filosóficas de São Petersburgo, né? Que eram encontros em que os intelectuais e os membros aí do clero discutiam o destino aí espiritual da nossa Rússia, né? Não é minha, né? Mas acho que a Rússia é de todos nós, né? Porque tiveram escritores tão maravilhosos que ela nos proporcionou, né? Bom, então depois da Revolução de 1917, né? Que o Merezhkovsky rejeitou com veemência, né? Ele migrou e passou aí os últimos anos no exílio em Paris. Então, agora é bom a gente fazer um registro aqui, gente, que as posições políticas dele nesses anos finais, elas foram e continuam sendo objetivo de séria controvérsia. E nós não vamos deixar de trazer teóricos controversos, gente, religiosos, marxistas, seja lá o que for, porque aqui é um canal para a gente expor todas as opiniões, né? E a controvérsia, ela é a alma do nosso gênio Dostoiévski, né? Enfim, então, mas é a obra crítica e não a trajetória política que nos interessa aqui nesta série, né? E a obra crítica tem este monumento aí que é Tolstói e Dostoiévski, né? Publicado aí nos primeiros anos do século XX, né? Um estudo aí comparativo que é ótimo, né? De grande fôlego, né? Em que o Merezhkovsky coloca lado a lado os dois maiores romancistas da Rússia, né? Os dois maiores romancistas da Rússia, e para através deles a gente poder aí pensar questões que ultrapassam a literatura, né? A relação entre o corpo e o espírito, entre o paganismo e o cristianismo, entre a arte e a fé, porque é isso que nos interessa aqui, né, gente? Tornar a coisa bem abrangente para que a gente consiga analisar aí o nosso gênio Dostoiévski e também outros escritores russos maravilhosos do mesmo calibre de Dostoiévski, como, por exemplo, o nosso glorioso Tolstói. Então, o método do Merezhkovsky é o que torna o livro também muito singular, né? E também o que vai exigir alguma cautela, né? Ele não faz uma análise acadêmica, fria, neutra, não. Ele lê os dois escritores como se fossem, assim, profetas, verdadeiros profetas, né? Portadores aí de uma revelação religiosa, né? E ele vai resumir o contraste entre eles numa fórmula aí que ficou de fato célebre e que eu até já comentei em um outro vídeo, mas agora a gente vai ver aí bem destrinchado, né? Então Tolstói seria, né, o vidente da carne e Dostoiévski é o vidente do espírito, né? Então Tolstói enxerga aí como ninguém o corpo, a natureza, a vida física, o mundo sensível. Ele percebe o gesto mínimo, né? A respiração, o peso aí de fato da matéria, né? Já o nosso glorioso Dostoiévski enxerga como ninguém a alma, né? O abismo interior,
o drama da consciência dividida, como temos visto aqui em vários vídeos no nosso canal, né? Então, os dois seriam para o Merezhkovsky as duas metades de uma verdade que o futuro deveria aí reunir. Então, é preciso dizer com clareza, né, gente, que essa leitura é uma leitura obviamente apaixonada, que são as leituras que eu gosto muito, né? E muitas vezes tendenciosas, né? Já falo isso de antemão para antes de que vir alguém dizer aqui, mas o que é isso? Mas que absurdo? Não, gente, estamos aí colocando a visão do teórico. Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar, né? Então o Merezhkovsky, ele projeta nos dois romancistas as próprias ideias religiosas, né, dele e força aqui e ali, de fato, né, a interpretação para que ela caiba na sua própria tese. Como eu já disse, já comentamos isso em outro vídeo, né? Então, um leitor de hoje, ele não precisa, obviamente, aceitar as conclusões místicas do livro do Merezhkovsky, né? Mas aí surge a pergunta, se a tese é discutível, por que que a gente vai estudá-la, né? Então, para isso, eu preciso tomar um cafezinho aqui. Eu tô com um tripé, gente, que quando eu mexo, eu já falei pra vocês, né? Ele faz assim, vamos ver se vai dar certo ou se vai ficar meio ruim, assim, pra quem tá assistindo, né? Então, por três razões seriam, a gente teria que, que estudá-lo, sim, né? Então, a primeira, Tolstói e Dostoiévski foi um marco, né? Foi um dos livros aí que fundaram a leitura religiosa e metafísica de Dostoiévski, aquela que vê nele não apenas um romancista, mas também um pensador do espírito, né? Então, boa parte da crítica posterior, incluindo o próprio Berdyaev, que já temos vários vídeos aqui no canal, né, gente? Enfim, né, ele caminha na trilha que foi aberta pelo Merezhkovsky, né? Então, o segundo motivo, né, seria que foi ele quem consolidou o próprio gesto de ler Tolstói e Dostoiévski em contraste, né, gente? De fato, em contraste, um contra o outro. E esse gesto atravessa o século XX e reaparece, por exemplo, na célebre obra que trataremos aqui com certeza, Tolstói ou Dostoiévski, do nosso também excelente e maravilhoso crítico George Steiner, né? Então a gente vai ter vários vídeos aí do George Steiner também. E a terceira razão para a gente introduzir aí o Merezhkovsky, né, é que ele escreve aí dentro dessa tal idade de prata, né, da literatura russa, né, russa. Então, a gente lê-lo é ter um acesso direto a esse modo como a própria Rússia, no auge da sua cultura, interpretava aí os seus gigantes, né? Então isso é importante porque faz aí uma contextualização histórica, porque daí a gente abrange tudo, né, gente? Não só a obra do Dostoiévski, mas os próprios críticos ali do momento interpretando essa obra ali décadas depois ou próximas, né? Bom, mas feita essa apresentação, é hora da gente entrar já no capítulo 7 desta obra, né? E Merezhkovsky, ele não começa por uma tese abstrata, ele começa por uma cena, por uma data, né? A morte de Pushkin, em 1837, né? Dostoiévski tinha, então, 16 aninhos, era muito jovenzinho, né? E o modo como cada um dos dois futuros gigantes se relacionava com a literatura nessa mesma idade já vai revelar tudo o que vai separá-los aí daí para frente, né? Então, o irmão de Dostoiévski, ele deixou um relato bem tocante nesse sentido, né? A notícia ali da morte do Pushkin chegou à família do Dostoiévski em meio a uma outra dor. Eles tinham acabado de perder a mãe e estavam vivendo ali um luto terrível, né? Eles eram muito ligados
a mãe, né? Dostoiévski era muito ligado à sua mãe, e no entanto, mesmo esmagados por essa perda aí da mãezinha deles, os irmãos quase que desfaleceram ao saber da morte de Pushkin. O jovem Dostoiévski ali chegou a dizer que se a família já não estivesse de luto pela mãe, ele teria pedido ao pai a permissão para vestir um luto aí pelo poeta Pushkin, tão caro a Dostoiévski era, né? Então nem a morte da própria mãe apagou nele a dor pela perda do Pushkin. Ao contrário, essa dor foi elevada aí a uma potência maior, né? Então, aos 16 anos, o Dostoiévski já intuía, né, o quanto o seu vínculo aí com o Pushkin era profundo, né? Um vínculo, segundo o Merezhkovsky, né, um vínculo espiritual. Ele não apenas ele venerava este poeta como mestre, mas ele o amava como se ama um homem, né? Então, Dostoiévski, aí já muito jovem, tinha esta percepção a respeito do Pushkin. Na mesma idade, Tolstói viu Pushkin de um modo completamente diferente, segundo o nosso Merezhkovsky, né? Sempre aqui estou falando em nome do Merezhkovsky, tá, gente? Ele próprio confessa, né, na juventude, que o Tolstói, né, que o Pushkin não passava para ele de um livrinho ali de capa amarela, lido e estudado na infância como qualquer outro, né? A gente não sabe se de fato era isso ou se ele queria com isso causar uma certa polêmica também, né? Isso é uma fala minha, tá, gente? E ele recorda, né, com certa vergonha, qual era o gosto literário dele naquele tempo, né? Enquanto os colegas de universidade já tinham ali o Pushkin como a própria literatura, o nosso glorioso Tolstói devorava os folhetins ali da moda na época, né? O Dumas de O Conde de Monte Cristo e Eugênie Sue e o Paul de Kock. Então, nenhum problema nisso, né, gente? Mas personagens aí inverossímeis para o Tolstói pareciam tão muito vivos, como se fossem aí a própria realidade. E mais do que isso, ele formava a partir dessas histórias, né, os seus próprios ideais morais. Mais uma vez, gente, estou partindo da tese do Merezhkovsky, tá bom? Eu falo isso se algum adorador de Tolstói aparecer aqui e achar que, mas o que é isso? Né, enfim. Mas, tomar uma água aqui, tá, gente? Então, esses ideais morais, né? Morais que Tolstói tinha. Ele queria viver em tudo o mais comme il faut possível, né? E imitar na aparência e nos modos os heróis elegantes ali daqueles romances, né? Merezhkovsky vai resumir, né, essa questão. Então, esta foi respectivamente aí a formação artística de um e de outro, né? De um lado, um adolescente que ama o Pushkin como a um irmão, né? E do outro, um adolescente que se espelha nos folhetins. Olha que coisa maravilhosa, e disso saem esses dois gigantes da literatura. E o contraste se aprofunda aí quando se observa o alcance do gosto de Dostoiévski, né, gente? Mesmo aos 16 anos, ele já percebia uma vulgaridade ali de Dumas ou de um Paul de Kock, né? Inclusive ele vai em suas novelas e, enfim, fazer uma sátira aí aos livros do Paul de Kock. Esse é um parênteses meu, tá bom? Tá, gente? Então, os juízos literários de Dostoiévski, né,
para um adolescente ali na época de 16 aninhos, tinham ali uma maturidade e uma independência ali que chegava a espantar, já mostrava, né, a envergadura aí do nosso Dostoiévski. E o que é decisivo, tanto a literatura russa quanto a europeia eram para ele igualmente acessíveis, né? Numa carta ali da juventude, escrita lá no Instituto de Engenharia, quando ele entrou lá no Instituto de Engenharia. Isso faz parte da biografia dele, que em um outro momento a gente vai fazer vídeos também sobre o começo da carreira de Dostoiévski, né? Enfim, mas naquele tempo que ele estava no Instituto de Engenharia, ele fala ao seu irmão sobre Homero, Shakespeare, Schiller, Hoffmann, e diz saber Schiller de cor, né? Pronunciar o nome dele já era para ele muito íntimo, muito familiar, né? Mas a admiração de Dostoiévski, ela não parava no que era acessível a qualquer jovem ali romântico da época. Ele valorizava também os grandes clássicos franceses do século XVII, como o Corneille e Racine. Então, inclusive sobre os quais o crítico Belinsky ainda faria pronunciamentos, né, com julgamentos que superficiais, segundo o Merezhkovsky, né, gente? Dostoiévski, ele não compartilhava, então, o desprezo que estava na moda entre os críticos de formação alemã pela chamada literatura, que era chamada literatura pseudoclássica, né? E há aqui um detalhe interessante, né? Esse nosso gênio, né, rapazinho Dostoiévski, né, filho de um modesto médico de hospital, né, o pai de Dostoiévski era médico, né, era capaz de se deleitar já muito jovem com a forma harmoniosa dos poetas da corte de Luís XIV, gente. Sobre a Fedra de Racine, ele escreve ao irmão uma frase que Merezhkovsky considera uma das mais precisas de toda a literatura russa, né? Que é a seguinte: comparada a Shakespeare, a Fedra é como uma estátua de gesso diante de uma estátua de mármore. Ou seja, né, gente, Dostoiévski reconhecia a hierarquia entre as duas. Só um minutinho. Mas sabia admirar as duas da mesma forma, né? E há um momento ainda bem impressionante, né? Que, levando em conta a religiosidade ali natural do Dostoiévski, né, gente, que já conhecemos bem, chama a atenção o modo como ele compara. Olha que interessante, isso está bem em voga agora, né, que temos a Odisseia, né, gente, aí nos cinemas, né, mas, enfim, tá todo mundo comentando sobre Homero, né, mas ele comentando ali o Homero com seu irmão, né, e aí ele compara o Homero a Cristo. Ele diz ao irmão com um entusiasmo ali juvenil, obviamente uma ingenuidade, que Homero talvez seja uma figura lendária como o próprio Cristo, né? Só pode ser comparado a Cristo e não a Goethe. Isso são palavras ali do jovem Dostoiévski, né, gente? Porque Homero teria dado ao mundo antigo toda a sua organização espiritual, na mesma medida em que o Cristo deu forma ao mundo moderno. Então, isso são palavras aí do jovenzinho Dostoiévski, né? E então Dostoiévski, ele vai conservar a vida inteira esse sentimento de cultura universal, né?
ele tinha inclusive uma palavra própria para isso, né? Uma palavra que eu não vou saber traduzir, então eu não vou falar, e que se pode, eu vou escrever, né? Aí vocês vão ver ela escrita, e que se pode traduzir como homi-humanidade, a capacidade de se sentir em casa em qualquer lugar, de participar de ideias vivas de todas as épocas e de todos os povos, né? Lembrando que isso salvadas as devidas proporções, né? Porque quando ele ia para o exterior tinha uma enorme saudade da Rússia. Não é nesse sentido, é no sentido das leituras, né? Então era exatamente essa qualidade que Dostoiévski, no seu famoso discurso sobre Pushkin, apontou como a marca maior ali do poeta, né? Ele acreditava que o gênio russo em geral tinha essa universalidade, né, gente? Essa capacidade de assimilar tudo, né? E que nisso seria a literatura russa, né, superior aos demais gênios europeus, né? Então, isso aparece numa carta ao Strakov, que já falamos muito aqui, né, amigo de Dostoiévski, que editou na sua revista a novela O Eterno Marido. Então, numa carta ao Strakov, de 1863, durante a primeira viagem de Dostoiévski ao exterior, ele escreve de Roma e confessa que ele nem consegue descrever a cidade, né? Ele viu São Pedro e um frio ali lhe percorreu a espinha. Ele viu o Fórum, viu o Coliseu e ficou ali sem palavras diante da força daquilo que ele estava vendo, né? E mais tarde o Dostoiévski diria que a Europa era para ele algo sagrado e ao mesmo tempo estranho, tá? E que ele tinha duas pátrias, a Rússia e a Europa. Veneza, Roma, Paris, os tesouros aí da cultura europeia chegavam a lhe ser, em certo sentido, né, a ser a ele, em certo sentido, tão caros quanto a própria Rússia. Claro, gente, que isso é uma carta que está sendo escrita num momento, porque em outros momentos ele vai escrever outras, isso sou eu que estou falando, outras cartas dizendo o quanto ele odeia a Europa, o quanto ele odeia tudo, o quanto ele não aguenta mais ficar ali em Firenze. Então são momentos aí, mas o Merezhkovsky ele vai pegar esse momento para fazer essa comparação aí entre Dostoiévski e Tolstói, né? Então o Merezhkovsky tira daí uma conclusão que vai inverter o senso comum, né? Depois de Pushkin, Dostoiévski foi ao mesmo tempo o mais russo dos escritores russos e o maior dos cosmopolitas, né? Ele demonstrou com o seu próprio exemplo que ser verdadeiramente russo era ser no mais alto grau europeu também. Ou seja, cosmopolita, né? Então, para Dostoiévski, a alma russa se realiza justamente quando ela se abre ao mundo inteiro. E aqui, um parênteses meu novamente, né? É por isso, talvez, que os russos até hoje nos fascinem tanto com a sua universalidade, né, gente? Bom, fechando parênteses, e é exatamente aqui que Tolstói apareceria, então, como seu oposto perfeito, segundo Merezhkovsky, né? Porque se Dostoiévski é a abertura ao universal, Tolstói, né? Mais uma vez, gente, sempre reforçando, segundo Merezhkovsky, é o fechamento, né? Um gênio, Tolstói, né, preso ao próprio tempo, ao próprio lugar, à sua própria nação.
E é essa outra metade do contraste, a metade de Tolstói, que no próximo vídeo vamos examinar, né, a estranha e hostilidade do maior romancista da Rússia contra a cultura, contra a arte e, no fim, contra a própria obra, tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo da nossa série, tá, gente, do Merezhkovsky. Sempre lembrando que aqui nós vamos trazer vários teóricos, várias visões, né? Visões marxistas, visões progressistas, visões religiosas. Então, teremos de tudo aqui, analisando a obra do nosso gênio Dostoiévski e de outros gênios russos aí, como o Tolstói. No momento, essa obra que faremos esses vídeos aí, do Merezhkovsky, este foi o capítulo 7, né? Mas faremos de outros, ela vai trazer este contraste entre Dostoiévski e Tolstói, e depois pegaremos um mais moderno, contemporâneo já, que é o George Steiner. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.